Povo de Deus, é uma grande alegria nós estarmos aqui no nosso Felpancast, nosso primeiro episódio com convidado. E o convidado de hoje é o nosso querido pastor Luiz Lacerda, que participou ontem da nossa conferência de identidade e sexualidade, que é o objetivo também de nós conversarmos hoje sobre identidade e sexualidade. Pastor Luiz Lacerda, ele é pastor na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, na cidade de Santos. Ele é formado no Seminário Teológico JMC, mestrando em Teologia Histórica e Filosófica pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andro Jumper e também especialista em aconselhamento redentivo. E será quem falará conosco aí sobre identidade e sexualidade. Então, eu queria dar as boas-vindas para o meu querido amigo, pastor Luiz. É uma alegria poder ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite, obrigado por ter estado conosco ontem. Eu espero que a gente tenha uma conversa aí proveitosa para a glória do Senhor. Se quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal que vai nos assistir aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande nós podermos continuar conversando sobre esse assunto que é tão importante para nós. Mas é bom também participar desse projeto e ver o que Deus está fazendo aqui na sua igreja, com o seu povo e que são os meus irmãos também. Amém. Graças a Deus. Bom, então vamos soltar nossa vinheta. Agora já é chique aqui. Então muito solta bom. A vinheta aí. Queria começar lendo um texto da Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 20, fala assim: Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, né? Isso é uma coisa muito bacana para a gente poder pensar e começar a falar sobre sexualidade e identidade. Eu queria começar perguntando para você, pastor, o que abrange a sexualidade, né? E o que abrange a identidade? Como que a gente pode encarar a identidade e sexualidade na perspectiva cristã? Tá. Uma das coisas interessantes nas Escrituras é que algumas palavras, elas precisam ser entendidas dentro do seu contexto. Por exemplo, esse texto que você acabou de falar, corpo ali não significa apenas a nossa parte material. Corpo ali é a inteireza de quem você é. Então, quando ele fala que quando nós cometemos um pecado contra o nosso próprio corpo, não é apenas contra essa carne, mas é contra nós mesmos. E em outros textos vai associar o pecado sexual ao coração, que também é outra maneira de falar sobre quem nós somos por inteiros. Então veja que isso tem tudo a ver, tanto a nossa sexualidade relacionada a quem nós somos por inteiros, quer a palavra seja corpo, quer a palavra seja coração, porque essas são palavras para designar quem nós somos. Porque nós sempre expressamos na sexualidade, ou em diversas outras áreas da vida também, inclusive a sexualidade, aquilo que nós cremos sobre Deus e quem nós somos. Então, a sexualidade ela é uma expressão da identidade, mas ela não é definidora da identidade. Quem define a identidade são outras coisas. Quem define a identidade é o que Deus diz, quem nós somos. Legal. Legal. E se a gente fosse perguntar, né? Qual é a raiz dos problemas sexuais que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade, né? O que você diria aí que a maior problemática hoje? A gente tem lidado muito um tempo que a sexualidade tem sido muito debatida e falada, né? Um tempo onde as pessoas têm definido talvez a sua identidade pautada em sentimentos, pautada naquilo que elas sentem, naquilo que outros dizem sobre ela. O que você pensa aí sobre a raiz? O que a Bíblia diz aí da raiz desses problemas da identidade, da sexualidade? Alguns afirmam que a raiz é uma construção histórica, acho que tem gente que afirma também que é uma questão biológica, uma questão psicológica até, mas nas Escrituras a sexualidade ela é sempre uma expressão de espiritualidade. Então não tem como fazer esse tipo de separação de espiritualidade e sexualidade. A raiz de todos os problemas relacionados à sexualidade é, na verdade, um problema espiritual. Você expressa as suas crenças através de práticas, inclusive sexuais, tá? E a gente pode falar que o coração do problema é um problema do coração. Então, é dali que vem todos os impulsos, os anseios, as fomes, os apetites, os desejos.
quer sejam lícitos, quer sejam ilícitos. É ali que são traçadas as estratégias, é ali que são feitos os planos mais perversos e pecaminosos. É ali também que nós temos os sonhos, os anseios, as expectativas, e tudo isso está associado com as promessas que a sexualidade faz. E sexualidade sempre faz promessas. É importante a gente considerar isso. Porque a sexualidade não se restringe a uma prática que você realiza. Tem promessas por detrás, quer seja promessa de prazer, quer seja promessa de conexão, quer seja promessa de satisfação, quer seja promessa de plenitude existencial. E aqui eu estou pensando, por exemplo, vamos pensar, talvez uma pessoa que tenha anseios heterossexuais, elas façam o sexo de maneira ilícita, talvez por prazer. Nós temos pessoas que têm anseios homossexuais que também fazem por isso, mas algumas delas, tanto heterossexual quanto homossexual, pode fazer como maneira de experimentar uma humanidade mais plena. Tanto é que nós consideramos e até sentimos pena de pessoas que, poxa, a pessoa nunca casou, no meio de igreja, né, principalmente, né? A pessoa nunca casou, né? E se a pessoa nunca casou, nunca teve relação sexual, a gente considera algo menos que humano, exatamente porque ela não experimentou essa dimensão da humanidade. Mas isso não é verdade. Legal. E se a gente fosse perguntar, né, qual o papel da identidade na determinação da sexualidade? Tá. Tem duas maneiras de a gente responder isso, tá? A primeira maneira é que alguns vão defender que a identidade é definida pela sexualidade. Normalmente, nos debates públicos e culturais, essa é a abordagem. Você é aquilo que você sente, você é a sua atração sexual. Então, de acordo com os seus anseios sexuais, você tenta se enquadrar num rótulo. Ou até escolhe um rótulo mais fluido, como intersexual, por assim dizer, ou de gênero fluido, que é um rótulo que não rotula, por assim dizer, sabe? Só que nas escrituras, a sexualidade não define a nossa identidade. Porque nas escrituras, a identidade é algo que antecede a própria sexualidade. Nas escrituras, a identidade ela não pode ser construída, ela não pode ser buscada, ela não pode ser almejada, porque nas escrituras quem nomeia é Deus. Uma coisa interessante que eu estou lembrando que a gente conversou ontem na conferência, na sua exposição, foi lá quando você falou, né? Deus criou o macho e fêmea. Isso. Homem e mulher, Deus os criou, né? Uhum. Então, a estrutura, ela não pode ser mudada, mas a direção da estrutura, ela foi corrompida e ela pode ser alterada. Exatamente. Né? Por exemplo, se Deus, quando fez a humanidade, a sua imagem e semelhança, ele a estruturou como macho e fêmea, é uma estrutura que não pode ser alterada. A gente pode se esforçar ao máximo para fazer isso, mas a verdade é que a gente não consegue. O que a gente faz, então? A gente tenta usar a estrutura. O que é estrutura? O que é estrutural? Anseio por conexão, anseio por intimidade, anseio por prazer. Isso tudo é estrutural. Mas a gente pode usar essa estrutura para perverter aquilo que Deus criou, que é direcionar isso para maneiras equivocadas. Então a estrutura ainda é divina. Deus criou, mas a direção ela pode ser pervertida pelo pecado. Então a gente pode concluir nessa perspectiva que, numa perspectiva bíblica, Deus criou dois tipos de pessoas: homem e mulher. Homem e mulher. Homem e mulher, apenas. Ponto. Isso. Né? E aí o pecado da humanidade fez com que essas duas estruturas criadas, homem e mulher, tivessem direções opostas ao que é o ideal de Deus. Isso. Né? Deixa eu só fazer uma pequena correção, porque não são duas estruturas, é uma estrutura. E essa única estrutura, ela se desdobra em dois sexos. Por que eu tô falando isso? Porque o que é mais estrutural do que a sexualidade? É ser imagem e semelhança de Deus. Uau. Então isso vem anterior à própria sexualidade. Então, o que é mais inerente à humanidade e aquilo que nós temos que nos faz ser humanos, não é a nossa sexualidade, mas sim ser imagem e semelhança de Deus. Então, a estrutura é única. Mas essa única estrutura, ela se desdobra em pluralidade que Deus estabeleceu, que é dois. E faz macho sentido, e fêmea. Se a gente fosse pensar em duas estruturas, a Eva não teria vindo de Adão, né? Exatamente. Na verdade, é uma estrutura. Uma natureza só, a natureza humana.
Legal, bacana. E deixa eu comentar sobre isso. Por que isso é importante? Porque na Bíblia fala que Cristo era plenamente humano, só que Cristo era homem. Se a gente pensar em duas estruturas, e a gente pensar que Cristo morreu no nosso lugar, morreu para nos justificar, se fossem duas estruturas, ele teria justificado apenas os homens. Entendeu? Uau. Porque se são duas naturezas ou duas estruturas, ele só consegue justificar aquilo que ele representa. Ele só representaria os homens. Mas se é uma só, imagem e semelhança de Deus, ele representa tanto homens quanto mulheres. E isso é legal, né? Essa correção para a gente poder entender, porque a gente começa então a perceber que homem e mulher são iguais diante de Deus com papéis diferentes. Exatamente. Porque se a gente então pensar em duas estruturas, a gente então entra naquela... A gente vê um grande barulho aí de movimentos, de feminismo, né, de machismo, etc, tudo mais. E a gente percebe então que tem pessoas que falam que a Bíblia é machista e as mulheres taxista. têm que... e tudo mais. E na verdade não. Então, como é uma estrutura, significa então que homens e mulheres são iguais diante de Deus, têm a mesma estrutura, com direções diferentes, né? Homem e mulher, com direções diferentes e papéis e funções diferentes à luz das Escrituras, mas que ambos são iguais diante do Senhor. Deixa eu aproveitar para explicar de onde que vem isso, tá? Certo. A gente tem que parar para pensar o que significa ser imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. Ser imagem e semelhança de Deus significa que tudo que nós somos vem do próprio Deus. E veja que Deus, ele é uno e múltiplo. O que isso significa? Inclusive nós conversamos sobre isso ontem nas palestras, né? Mas significa que a definição de quem Deus é, que ele é um Deus único, mas três pessoas, faz ele também ser um só, mesma natureza, mesmo poder, mas essas três pessoas, elas manifestam papéis diferentes. Deixa eu dar os nomes. Tem um nome técnico isso na teologia, se chama Trindade ontológica. Ontologia diz respeito à natureza, essência, e trindade econômica. Economia diz respeito a papel, função. Então, aqui um insight interessante. Economia, na academia, não é um curso de exatas. É um curso de humanas. Porque economia não ensina você a fazer contas. Economia ensina você qual que é a função do dinheiro na sociedade. Então, trindade econômica fala qual que é a função, os papéis de cada pessoa da trindade. Então, quando Deus cria seres humanos, a sua imagem e semelhança, eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Só que eles se manifestam em dois sexos, em dois gêneros, e cada gênero tem um papel e função diferente, porque é assim na trindade. Deixa eu explicar isso aplicando na salvação e depois aplicando a masculinidade e feminilidade. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus Pai elegeu um povo para si. Fala que o Deus Filho, ele foi lá e pagou o preço por esse povo morrendo na cruz. E fala que o Deus Espírito Santo, ele foi lá e aplica os efeitos desse pagamento, salvando, regenerando o coração. Todos eles têm a mesma essência, a mesma natureza, a mesma glória, mas eles têm funções diferentes. Não teve um momento em que o Deus Filho, Jesus, chegou e disse: poxa, Deus Pai, por que eu fiquei capaz da morte, né? Francamente, né, Deus? Não tá bacana. Porque a função não é desonrosa. A glória do Deus Filho é cumprir com a sua função, porque isso não o desvaloriza. Porque o seu valor está em pertencer à mesma natureza, à mesma glória. Agora vamos pensar sobre masculinidade e feminilidade. A nossa glória não está no que a gente faz, no que a gente conquista. Não está no nosso papel. A nossa glória está em quem nós somos diante de Deus. Nós temos a mesma natureza, entendeu? Então, eu sou livre para ser homem diante de Deus e diante dos homens. E as mulheres são livres para serem mulheres diante de Deus, diante dos homens, cumprindo as suas respectivas funções, porque a glória não está naquilo que elas podem fazer, mas em quem são em Deus. E uma frase que você falou aí que eu acho que é muito edificante, eu acho que é importante para a gente poder entender, né? A função não é desonrosa. Não é. Porque o nosso mérito, primeiramente, não está em nós, está em Cristo. Né? Nós somos o que somos por causa de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Mas também a função ela não é desonrosa porque não é sobre o que a gente faz, mas é sobre o que a gente é. Exatamente. E quando a gente começa a entender, então, essa nossa identidade, quem nós somos diante dele, a gente entende, então, que homens e mulheres são iguais diante do Senhor com as suas identidades, mas têm funções diferentes na sociedade, nas famílias, nos seus empregos, né, assim dizendo, onde que Deus colocou a gente para poder atuar, mas sempre com um objetivo em comum, glorificar o nome de Deus. E já que você falou que algumas pessoas acusam a Bíblia de ser machista. Isso é uma compreensão das Escrituras. Deixa eu explicar por quê. Um dos textos em que Paulo vai dizer, lá em Efésios 5, que ele vai falar qual é o papel do homem, o papel da mulher,
ele vai dizer que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, e depois ele vai dizer que os homens devem amar sacrificialmente as suas esposas. Lá o que ele está estabelecendo? Está estabelecendo a função. Mas antes dele falar isso, está lá em Efésios 5, ele começa a falar isso a partir do versículo 17, ele está fazendo um contraste de dois tipos de pessoas: os tolos e os sábios. Os tolos são aqueles que se entorpecem com vinho, se entorpecem da realidade. Agora os sábios são aqueles que se enchem do Espírito. E na sequência ele começa a falar várias maneiras da pessoa se encher do Espírito. Falando, entoando como salmos, agradecendo a Deus. E aí ele fala assim no versículo 21, sendo submissos uns aos outros. E na sequência, versículo 22, as mulheres aos seus próprios maridos. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: submissão não é coisa de mulher. Submissão é coisa de crente. Porque nós temos que ser submissos uns aos outros. Eita glória. O que muda é a maneira como a mulher se submete e a maneira como o homem se submete. Porque submissão é algo essencial à natureza humana e principalmente ao povo de Deus. Só que a minha função, lembra a diferença de a ontologia com economia? A minha função, de acordo com o papel que eu exerço, se é dentro do casamento, a função da esposa, a maneira como a esposa ela exerce submissão é auxiliando o seu marido. E a maneira como o marido se submete à sua esposa é liderando ela em amor e de forma sacrificial. E a maneira como os pais se submetem aos filhos, que é a sequência do texto, já no capítulo 6, é criando eles no Senhor. A maneira como os filhos se submetem aos pais é honrando os pais. A maneira como os senhores se submetem aos servos, que era um absurdo quando Paulo escreveu isso, que servo ali é escravo, é tratando com igualdade e respeito. E a maneira como os escravos se submetem aos seus senhores, o que para a época era perfeitamente aceitável, é trabalhando com excelência. Então submissão não é coisa de mulher, submissão é coisa de crente. O que vai mudar é o papel, a função, de acordo com o relacionamento que está estabelecido. E no final, então, cada uma dessas funções sempre submetidas ao Senhor. Por isso Sim, é coisa de crente. porque somos todos da mesma natureza, não é desonroso esse tipo de coisa. É bom lembrar que o nosso Salvador, ele é um exemplo de submissão. Submissão ao Senhor. Mas quando os discípulos estavam na mesa discutindo quem que era o maior, é um insight interessante, inclusive, né? A Bíblia fala que eles estavam na mesa da ceia, da última ceia, discutindo quem que era o maior, quem que era o mais importante, tudo mais. Aí Jesus, ele pega uma toalha, amarra, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu gosto sempre de pensar do porquê que exatamente nesse momento eles estavam discutindo quem que era o maior. Talvez fosse não porque eles queriam saber quem que era o mais importante, mas porque eles queriam saber quem era o menos importante, porque o menos importante era o encarregado de lavar os pés. É por isso que Jesus, ele interrompe a discussão, ele mesmo, lavando os pés e dizendo... Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Entendeu? Esse é o ponto. Submissão é honroso, porque no reino de Deus, maior não é aquele que tem a função mais importante segundo os padrões da nossa cultura, maior que mais serve. E na nossa sociedade, parece que a gente briga para ver quem que vai ser o maior, né? Quanto menos a gente puder servir as pessoas e querer mandar, demonstrar autoridade, autoridade, impor essas coisas, parece que a gente é mais valorizado, né? Eu gosto de pensar que no reino vindouro de Deus, Novos Céus e Nova Terra, nós encontraremos vários pequeninos do nosso mundo que lá serão gigantes. Deus seja louvado. Isso é para esmagar o nosso coração. Exatamente. Né? Isso é para nos constranger mesmo, né? E dentro ainda dessa perspectiva da identidade, já que a gente está falando dessas funções, papéis, tudo, qual seria a necessidade, a importância da gente ter uma boa distinção bíblica, né, dentre o homem e a mulher, né? Qual a importância disso para a nossa vida? Da gente saber que o homem é o homem, a mulher é a mulher, como que isso se aplica, né? Porque se a gente for pensar, uma má compreensão disso pode ter uma má compreensão também da sexualidade humana, né? Então, ligando aí duas perguntas, se a gente fosse perguntar, né? Qual a necessidade e a importância dessa diferenciação e como isso deturpa a sexualidade na vida humana? Tá. A Bíblia, ela, diferente da nossa cultura que manifesta estereótipos de masculinidade e feminilidade, inclusive uma crítica que eu faço a muitas páginas de masculinidade e feminilidade bíblica, que na maioria das vezes eles não promovem um modelo bíblico do que é ser homem e que é ser mulher, mas sim um estereótipo cultural, conservador,
etc., né? Mas nas escrituras, o ser homem, ser mulher, primeiro ele é definido por Deus, isso a gente já falou, mas em segundo lugar é muito mais uma questão posicional. Então, por exemplo, quais são as virtudes que é esperado de um homem? Um homem é esperado que ele tenha um coração dado ao serviço, porque ele precisa sacrificar. Um homem, ele tem que ter uma postura firme, porque ele precisa liderar. Um homem, ele precisa ser corajoso, porque ele precisa resistir às pancadas para proteger as mulheres. E as mulheres, em contrapartida, elas são chamadas de mais frágeis. Não frágeis no sentido de impotentes, mas frágeis de mais preciosas. Coisas valiosas, a gente protege mais, sabe? A embalagem mais, às vezes é cara demais, tão cara quanto o que está dentro, o conteúdo. A fragilidade, por exemplo, Pedro fala isso, né, numa das suas cartas, que as mulheres são a parte mais frágil, mas ali é mais precioso. E se é assim, as escrituras, elas organizam a posição e tem que cultivar no coração, tanto de meninos, essas características, essas virtudes masculinas, e cultivar no coração das meninas essas virtudes femininas. Outras coisas. Tem coisas que apenas homens podem fazer, tem coisas que apenas mulheres podem fazer. Por exemplo, só mulheres podem gerar crianças. E se só mulheres podem gerar crianças, é importante que eu treine mulheres para gerar crianças, cuidar de crianças. Mas apenas homens, eles são estruturalmente aqueles responsáveis por liderar uma casa. Então nós temos que cultivar o coração de meninos para que eles sejam líderes e para também que eles sejam educadores. Liderança dentro da casa significa também se envolver no cuidado das crianças. Então veja que eu estou falando de uma coisa em comum. Todos têm que cuidar de criança. A diferença é que no cuidado dessa criança eles assumem papéis diferentes. Isso nos faz desviar de dois erros. O primeiro erro é a gente abraçar estereótipos que tentam falar que algumas coisas são exclusivamente masculinas, mas não são, né? E outra coisa, e nos faz também evitar o erro de que não há distinção do que é ser homem e que é ser mulher. Tem distinção, sim. E nós deveríamos criar meninos como meninos e meninas como meninas. Isso se manifesta culturalmente e praticamente em estabelecer alguns limites para que os nossos meninos não sejam frágeis, mas que as nossas meninas sejam preciosas e saibam ser cuidadas. Porque é assim que as escrituras colocam elas, entende? Top. E é muito comum, né, alguém que, por exemplo, trabalhei com a UPA, né, os adolescentes, tudo. A gente percebe aí meninos da UPA, homens, né, que tem muita dificuldade de tomar decisões. Uhum. Tem medo de tomar decisão. Tem vergonha de tomar iniciativas, né? E talvez isso seja, obviamente, influência, assim, da criação, né? Uma das coisas que eu brinco muito, falo muito com a Roberta lá em casa, é que muitos adolescentes, infelizmente, não têm o apoio dos pais dentro de casa. Verdade. Para poder aprender a ser homem, né? E as meninas a mesma coisa. As mulheres não têm o apoio dos pais dentro de casa para poder aprender a ser mulheres. Elas não são criadas assim. E aí, muitas vezes, querem terceirizar isso para a gente na igreja. E a igreja, infelizmente, não tem condições de fazer aquilo que somente pai e mãe devem fazer dentro de casa. E já aproveitando, já está nessa temática, abordando aí também de pai e mãe, qual o conselho que você daria para os pais e mães na criação dos seus filhos, principalmente na fase da adolescência? Na fase da adolescência, os homens estão aí as meninas estão com os hormônios, a flor da pele, aí, né, querendo descobrir o universo, querendo descobrir o mundo. Eu sempre tento aconselhar, como pastor, falo inúmeras vezes, os pais vão contra, né? Eu já tive histórias de falar assim para menino, assim, ó, não tá na idade de namorar, não tá na idade de beijar na boca, você tá na idade de você estudar, desenvolver sua espiritualidade, vida com Deus, tudo mais. E de mãe e pai me ligar e falar assim, não, deixa meu filho curtir a vida. Deixa meu filho aproveitar a vida. Tive histórias assim já na igreja que a pessoa nem na igreja tá mais. Entendeu? E às vezes a gente soa como radical. A gente soa como os radicais, os conservadores, aqueles que o mundo mudou, a Bíblia já ficou para trás, temos que atualizar isso aí. E isso atrapalha o desenvolvimento do adolescente. Isso atrapalha o desenvolvimento do jovem. O que você diria, de modo especial, para os pais, mas também uma mensagem de encorajamento aos adolescentes e os jovens em relação a isso? Eu diria que está na... a minha geração, eu tenho um pouco mais de 30 anos, tenho 34 anos. É triste falar isso, mas a minha geração, a nossa, está quebrada, né? Eu percebo isso pelos pais mais recentes, que têm mais ou menos a nossa idade, e aqueles que nos criaram. Nós somos uma geração que a gente ainda está descobrindo os efeitos da nossa negligência para com Deus, os efeitos negativos de não ter assumido um compromisso com a nossa identidade no Senhor, de não ter cultivado um conhecimento bíblico que seja substancial para a vida. Isso significa que isso se manifesta na criação dos filhos.
Porque alguns pais, eles criam seus filhos muito mais conforme os ditames, os incentivos culturais, do que os princípios bíblicos. Então, o que eu diria para os pais? Você precisa do Evangelho. E o Evangelho, ele oferece graça para o pai, que errou até aqui, mas que ele não pode continuar errando. Se até aqui você não foi bíblico e firme o suficiente, está na hora de assumir a sua responsabilidade. Porque é interessante nas Escrituras, eu citei o texto hoje de Efésios 6. Efésios 6 fala assim: vós pais, não leveis vossos filhos à ira, mas criai-os no temor do Senhor. Tem 3 coisas aqui. A primeira coisa é que, e vós pais lá, no grego, o pais é pateres, ou seja, pai, homem em grego. É uma ordem de liderança masculina. Porque antes ele já tinha falado: e vós filhos obedecei aos vossos pais. Essa palavra lá no grego é gones, está falando de homem e de mulher. Mas quando vai falar e vós pais não levei os vossos filhos à ira, ele está falando uma ordem direta aos homens, para eles assumirem a liderança, e por extensão às mulheres. Então significa o seguinte: olha, o homem tem que assumir a liderança do papel da criação dos filhos também, e a mulher é auxiliadora nesse aspecto. Então está na hora dos homens da nossa geração, eles acordarem, assumir a liderança dos filhos, para poder criar os filhos no Senhor. Porque, olha que interessante, que ele fala assim: não levei os vossos filhos à ira, mas criai-os no Senhor. Ou seja, se você não cria o seu filho no Senhor, você está conduzindo o seu filho à ira. A ira contra você e contra Deus. Olha que interessante. O que mais temos são filhos frustrados e irados contra os pais, que se sentem injustiçados pelos pais. Mas isso só demonstra que provavelmente os pais foram negligentes na criação dos caminhos do Senhor. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que criar nos caminhos do temor do Senhor significa corrigir tanto comportamentos, mas também coração. Porque temor é um aspecto do coração. Entende? Não basta apenas eu corrigir o comportamento inadequado, inclusive com punições físicas, não sou contrário a isso. Mas isso é muito pouco. Isso é desumanizador. Nós não somos apenas comportamentos equivocados. Nós somos um coração que peca. Tá entendendo? Tem muito filho que foi corrigido só o comportamento, mas o coração foi deixado para trás. E esse filho cresce se sentindo inseguro, se sentindo vulnerável, cansado. Buscando aprovação, etc. E olha como isso é triste. Isso é triste porque esse coração, esse comportamento que foi tolhido, mas esse coração que não foi tratado, é o que ele precisa de evangelho. O comportamento só faz sentido porque o evangelho trata tanto o comportamento, mas também o coração. O pai tem que criar o filho, não é apenas sustentar, dar comida. Isso que a gente faz com o animal. Mas criar o filho é você prover o sustento, é verdade, cuidar do comportamento equivocado, segundo as Escrituras, que é o temor no Senhor. O parâmetro não é o que você acha que seu filho tem que ser. O parâmetro é o que a Bíblia fala que ele tem que ser. Então é o temor do Senhor, não é o temor de você. E aí, você também tem que tratar o coração. É assim: vou te bater, meu filho, porque você fez isso, está errado, tal. Por que está errado? Porque a Bíblia fala isso. Deus se desagrada disso. Mas tem esperança para você. Você vai ser punido aqui. Mas isso não é o fim da linha para você. Porque Jesus morreu por esse pecado que você cometeu também. A vida vai... Olha o que eu estou fazendo. Estou pregando o evangelho para o coração do meu filho. E quando isso não é feito, nós temos uma geração de filhos irados. Então eu quero incentivar os pais a assumirem a difícil posição de nadar contra a maré, que vai dizer que o filho ele tem direito de escolher as suas decisões. Mas nossos filhos eles não têm direito, porque o coração deles é pecaminoso. Quem tem direito de escolher? Nesse caso, os pais são responsáveis por aplicar a Bíblia no coração do filho. Quando o pai não faz isso, nós temos uma geração irada. Agora, em relação a adolescentes, que tem pais que não fazem isso, eu diria: fique com as Escrituras. Fique com as Escrituras e perdoe seus pais. Sabe quando Jesus ora na cruz? Pai, perdoe. Perdoe quem? Perdoe a humanidade. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Perdoe esses guardas que estão me açoitando, que estão me insultando. Eles não têm noção de quem eles estão crucificando, que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. Eles não têm noção. Às vezes, os pais não têm noção do mal que eles estão fazendo para os filhos. Então, perdoa. E muitas vezes movidos por
sentimentos. Exatamente. Né? Com medo da rejeição do filho, com medo de falar não pro filho. Na verdade, o não de um pai é uma bênção. É uma bênção. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, pastor, você já parou para pensar? Eu falei, o quê? O não de Deus Pai pro filho foi o que fez com que a gente estivesse aqui hoje. É, na cruz. Né? Na cruz Na do cruz, Calvário. isso, exatamente. Uma coisa interessante é que o filho, ele tem que entender que o pai dele também é pecador. Ele não é um pai perfeito. Então, o melhor que um pai pode fazer é conduzir o filho ao pai que é perfeito, nosso Deus e Pai, entende? E dizer não para o filho é uma bênção, porque o filho, ele precisa daquilo para ter o coração treinado na piedade, treinado no temor do Senhor. Então é necessária misericórdia para com os pais também. E eu quero dar um incentivo. Se o seu pai, vou repetir, se o pai não está lhe provendo isso, perdoe, mas fique com as Escrituras. Amorosamente, siga as Escrituras ao invés do conselho dos pais. Porque isso não é desonrar. Não é desonrar. Porque às vezes as pessoas querem obedecer, não querem fazer aquilo que os pais mandam, né? E igual, por exemplo, eu já tive caso aqui na igreja de adolescente, né? Adolescente não, jovem que estava caminhando ao casamento e os pais não queriam que casassem. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas eu quero construir minha família. Não, mas eu não quero que você saia da minha autoridade. Né? Não quero que você saiba da minha autoridade. Ou seja, isso não é desonrar pai e mãe. Né? Tem que entender os motivos, tem que entender as razões, conversar, dialogar, não é se rebelar, né? Não é se irar contra os pais. Mas aí uma pergunta interessante sobre isso. Até que ponto o filho deve honrar os seus pais? Tá. Eu digo que depende do contexto. Como? Se você está na casa do seu pai, você tem que obedecê-lo, ponto. Mas meu pai pediu para eu não me casar. Mas você mora com ele? Obedeça. Se você quer se casar, porque assim, ele pediu para eu não me casar e não apresentou nenhum motivo, só que na Bíblia não está falando que o pai não pode fazer isso. Inclusive no Antigo Testamento os pais literalmente escolhiam o casamento. Então, só que como a Bíblia não está falando que os pais eles podem fazer, eles também, a Bíblia também não fala que eles não podem fazer. Mas debaixo da casa dele, a lei é dele. Ele. Agora, se ele pedir para você fazer algo que é contrário às Escrituras, não faça. Você tá autorizado a uma desobediência piedosa. Deixa eu dar um exemplo pessoal, tá? Assim que eu me converti, eu descobri que mentira era pecado. Pasmo vocês, eu tinha 14 anos, não tinha essa consciência. Mas eu fui num estudo bíblico, na UPA na época, né? Sobre mentira. E aí, eu lembro da minha mãe que tinha o costume de mandar eu falar no telefone que ela não tava, né? E aí eu atendi o telefone e eu falei assim, é pra senhora. Ela falou assim, fala que eu não tô. Aí eu falei pra ela, eu não posso fazer isso. A minha mãe, ela, não pode o quê? Eu tô mandando, tá me desonrando. Eu tô mandando. E aí ela não usou a palavra desonra, que não faz parte do vocabulário dela, né? Não era crente. Mas eu falei assim, olha, mãe, pode me colocar de castigo, me perdoe, mas eu não posso fazer isso porque mentir é pecado. Ela ficou tão desconcertada, embora com raiva, que ela, nesse momento, não me colocou de castigo. Mas eu estava autorizado por Deus a desobedecê-la, porque eu estava desobedecendo o Senhor. E a Bíblia fala, isso importa que obedeçamos o Senhor. Então, aqui um conselho para os adolescentes que estão nos assistindo e que eles querem viver uma vida piedosa diante de Deus. Uma vida piedosa diante de Deus não vive em busca de aprovação das outras pessoas. Uma vida piedosa diante de Deus vive em busca de obediência a Deus. E olha o que eu falei. Eu não falei que é em busca de aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque em Cristo nós já somos aprovados e não é porque fomos obedientes. Nós fomos aprovados na cruz, exatamente porque fomos desobedientes. A nossa obediência hoje é uma expressão de gratidão àquele que sofreu o dano da nossa desobediência. Nós já fomos aprovados, por isso que nós podemos ser obedientes. O preço para você ser obediente, ficar com as Escrituras, foi muito caro para você hoje seguir o seu próprio coração. Tá. É melhor seguir as Escrituras. E duas perguntas. Primeira pergunta, né, nesse contexto de honrar pai e mãe ainda, né? Você falou que enquanto estiver dentro da casa dos pais, quem manda é o pai, ponto final. Ponto. O que seria estar dentro da casa do pai? Dos pais? Estar dentro da casa do pai significa, obviamente, morar debaixo do mesmo teto, ser sustentado pelo pai, ter todos os custos pagos pelo pai e
trabalhar e não ajudar. E eu tô considerando que a pessoa trabalha, né? Tem um contexto que o cara nem trabalha, né? Mas é literalmente isso. Agora, assim, se você quer liberdade para poder tomar essas decisões... Vai trabalhar. Você vai trabalhar, sai da casa dos seus pais, e aí você toma suas decisões. Aí você não vai estar desonrando ali, não. Exatamente. Então... Porque precisa crescer. É importante isso. Porque a pessoa quer tomar decisões como adulto, mas ele não quer agir como adulto, quer ficar na casa do papai e da mamãe. Então tá na hora de crescer. Você quer assumir a responsabilidade? Então cresça e assuma todas as responsabilidades. Exatamente. Então, se eu for um jovem ou uma jovem que tenho minha profissão, já trabalho, tenho um emprego, quero entrar num relacionamento. Meus pais não aprovam esse relacionamento e não deu justificativas, assim dizer. É não porque não. Não, né? Porque não. Não quer conversar. Mas, pai, vamos tentar conversar, vamos chegar num ponto. Não, eu não quero. Ponto final. Tá. A partir do momento que essa jovem ou esse jovem, eles então decidem, então, tanto a partir de hoje eu vou mudar dessa casa, eu vou me sustentar, vou seguir minha vida, eu já tenho meu emprego, minha profissão, e eu vou decidir me casar. Isso não estaria desonrando. Não é desonra. Não é desonra. É crescimento. A desonra, então, ela acontece quando eu estou debaixo da autoridade do meu pai, então, economicamente, emocionalmente e fisicamente. Fisicamente. Isso mesmo. Isso seria desonra. Isso é desonra. Legal. Mudando um pouco de pato pra ganso. Bora. Voltando para o assunto da sexualidade, né? Mudando um pouquinho da desonra. Eu perguntar mais uma coisa, eu falei que era duas perguntas, mas eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. É raro, mas acontece muito. É um desafio. Você sabe que é um desafio, né? Porque entrevistar aqui é tudo aprendizado, né? Fazer entrevista. Às vezes a minha equipe aqui, ó, me instruiu, a Júlia, a Brenda, que de vez em quando a gente tem que soltar as coisas sentindo de bobo. Pra catar a resposta, a gente tem que dar uma. Eu tenho que sair, meu Deus, o que eu tô falando? Pra poder ser corrigido. Mas vamos lá agora, aqui, ó, tá no meu roteiro. Abuso sexual. Tá. Dentro da área da sexualidade, né? Infelizmente, isso é um tema difícil, muito comum no nosso país, inclusive dentro de meio cristão, né? E muitas pessoas, a gente sabe que diariamente são vítimas desse abuso e alguns são eventos isolados, algumas vezes acontece de forma crônica. E aqui há um enorme dilema, porque as vítimas, geralmente, elas não escolhem passar por isso, né? Obviamente, né? Elas não escolhem passar por isso e sofrem consequências e atrocidades disso para toda a vida, né? E o que a gente poderia perguntar aqui? Qual o papel da igreja na prevenção do abuso sexual? Tá. A igreja, ela oferece algumas ferramentas na prevenção. A primeira delas, ela oferece educação. Eu falo como pastor aqui, né? Eu educo os meus meninos e meninas para que eles desconfiem de qualquer toque ilícito, abraço demorado, olhar malicioso, independentemente de quem seja. Eu já cheguei a falar com eles, olha, pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o tio, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser eu. Se tocou indevidamente. O que é tocar indevidamente? É você tocar em zonas erógenas, né? Ou ficar... Tem gente que acha que as pessoas são touchscreen, sabe? Você fica tocando, mexendo na pessoa. Gente, isso não existe. Isso não existe. Gosta de abraçar o tempo inteiro todo mundo, né? Isso é um perigo. É um perigo, porque as pessoas, às vezes você está fazendo sem malícia nenhuma, mas às vezes as pessoas se aproveitam da sua vulnerabilidade, né? Então tem que ficar esperto. Então o primeiro papel é educação. Segundo papel é acolhimento, porque eventualmente isso pode acontecer, infelizmente, e a igreja ela tem o papel de acolher e tratar o coração. Eu falo infelizmente porque eu não me alegro dessas coisas acontecerem, mas infelizmente eu já lidei com alguns casos no meu gabinete de pessoas muito feridas por abusos. Quer tenha acontecido no passado, quer tenha acontecido mais recentemente, etc. Então a gente acolhe, a gente trata o coração para que a pessoa não fique refém, ancorada naquilo. Porque, veja bem, qual que é o risco? O risco é que, assim como tem gente que define a identidade por um aspecto da realidade, que é a sexualidade, tem gente que também tem o risco de definir quem é baseado no aspecto da dor. Então ela habita no trauma. Já passou o evento. Ficou na cruz. Mas o evento já passou na história, mas ela ainda está presa naquele evento. Ela vive na dor
do que passou. E uma coisa legal dentro disso é que até ontem na palestra você falou isso, né? O evangelho não vem para ressignificar a história, Não. mas vem para transformar. Transforma, É redenção, redime. Então essas pessoas que são vítimas têm redenção para elas. Inclusive, o que significa redenção nesse caso, né? A redenção não significa que vai apagar, tá, o que aconteceu. Redenção não significa que o mal vai deixar de ser mal. Redenção não significa, inclusive, que a dor vai sumir no passe de mágica, mas redenção significa que Deus pode usar o mal para o bem. Redenção significa que pode usar a dor para o crescimento. Redenção significa que tudo isso que aconteceu, ao invés de destruir você, vai conduzir você de maneira mais íntima, própria, entregue aos pés do Salvador. Então, às vezes, Deus não tem problema nenhum em permitir que nós passemos por situações extremas, inclusive, mas para que nós sejamos instrumentos poderosos, feridos, mas poderosos nas mãos dele. É importante dizer que o nosso Salvador, ele é alguém ferido. Quando ele aparece para os discípulos e fala assim, paz seja convosco, tem Tomé lá que duvida, né? E aí Jesus... Ele fala assim, não, só vou acreditar em Jesus se ele vier aqui me mostrar as marcas, né, nas mãos. O nosso Salvador, ele está glorificado, o corpo perfeito, mas as mãos estão machucadas. O povo de Deus é um povo ferido mesmo. Nosso Salvador é assim, ferido, mas é um povo de Deus usado. Nossas feridas não são fim em si mesmas, porque isso é habitar na dor, é transformar a dor em trauma. Porém, mais marcante do que um trauma no nosso passado é a marca de sangue na nossa história. Glória a Deus. Nós podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Lembrei do texto de Paulo, né? A minha graça te basta. Talvez aquele pensamento, aquela memória nunca vai ser apagada. Não né? apaga. E não vai ser apagada mesmo, mas Deus pode transformar essa história e usar essa história para palco da glória dele. Exatamente. E veja, a memória, embora não seja apagada, com o tempo, a dor ela vai deixar de existir. Por quê? Deus vai curando o coração. Amém. Deus vai tratando as afeições, os sentimentos. Deus vai dando perspectiva de esperança para que você não fique refém do que aconteceu no passado. Porque deixa eu te falar, a vida do cristão é assim. É um passado resolvido, um futuro garantido e um presente seguro. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual o papel da pornografia relacionado a esse abuso sexual? Você acha que isso pode contribuir? Eu nunca conheci um abusador que não tenha sido altamente influenciado por pornografia, tá? Pode ser que exista. Estou falando que eu nunca conheci um abusador. O que fala isso não sou eu, mas são estudos estatísticos, inclusive, que tem nessa área. Abusadores, eles normalmente cultivam isso muito tempo no coração, de forma secreta, e quando eles percebem a oportunidade da vazão, aquilo, e de preferência de maneira discreta, eles fazem. Porque aquilo já o corroeu por dentro. Então funciona mais ou menos assim, tá? Um coração pecaminoso, ele primeiro é corroído para dentro, para depois ele espalhar a corrosão para fora. Uau. Qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo e podem já ter sido vítimas do abuso sexual? Tá. Seu passado não define você, tá? A sua dor, ela é real, existente e até presente, mas não é ela que fala quem você é. Não é ela quem diz quem você é. Por que isso é importante? Porque você traçar uma vida ecoando a sua dor é você traçar uma vida deixando de ecoar na dor de Cristo. Escolha qual dor que você quer ecoar. É a sua ou as dores do Salvador? Porque as feridas do Salvador e a sua dor te traz cura. E é importante você viver pela cura do seu Senhor. É importante. Não estou dizendo que não vai doer, tá? E não estou dizendo que a sua memória frequentemente não vai ser envenenada pela tristeza.
mas eu estou dizendo que ela não vai ser definitiva. Então, para resumir, o passado ele é importante e marcante, mas ele não é determinante, porque quem determina você é o seu futuro. E se você está em Cristo, o seu futuro não é de trauma, mas é de glória. Deus seja louvado. Vou passar por alguns temas agora. Tá. Cada uma com uma pergunta por causa do nosso tempo. Primeira coisa, sobre pornografia e masturbação. Eu fiquei surpreendido recentemente, eu tive num evento e meninas vieram procurar que tinham dificuldades em masturbação. E geralmente a gente aborda a masturbação somente falando com homem, como se apenas homens se masturbassem, mulheres também se masturbam, né? E a gente sabe que a masturbação e a pornografia, ela pode se tornar um vício na vida da pessoa, né? Um hábito ali, e que quem vive, quem é cristão, tem o Espírito Santo dentro de si, né? Tempo do Espírito Santo, corpo, são inconformados com isso e, querendo ou não, estão aprisionados a isso. Qual a sua mensagem para essas pessoas? Como elas poderiam lidar com isso para poder abrir mão dessa pornografia, dessa masturbação? Tá. A primeira coisa que eu gosto de pensar é que, embora realmente a prática da masturbação e o assistir pornografia ele seja tratado como um vício, eu não gosto de pensar que é uma prisão. Por quê? Porque se a Bíblia afirma que aqueles que estão em Cristo são verdadeiramente livres, significa que eu tenho uma liberdade para lutar contra esse pecado. Uma liberdade que aqueles que não estão em Cristo têm. Isso significa que, embora possa ser viciante, olha que coisa que é linda, embora seja viciante, não tem poder para me prender. Sabe por quê? Porque, embora a pornografia tente fechar as cadeias, sempre tem uma mão furada, a mão do Redentor que a impede. Sempre tem uma via de retorno, salvação e redenção. Pode ser difícil, e é de fato, dependendo do tempo que a pessoa assiste, ou dependendo dos temas que ela já foi exposta, mas sempre tem um caminho de retorno. Esse caminho de retorno passa pelo arrependimento, passa por alimentar o coração. Tem uma substituição aqui, né? Você substitui o conteúdo maligno pelas verdades das Escrituras, e a partir disso você tem que abrir mão das imagens pornográficas para lançar mão, ou seja, abraçar as imagens das Escrituras. Por exemplo, a Bíblia tem imagens poderosas para nos dar, imagens gloriosas, imagens de corpos redimidos, entende? Imagem de corações transformados, desejos transformados, purificados. E é nessa esperança que a gente vive. A gente luta uma batalha que já foi vencida, e não foi pelo nosso desempenho. Mas a gente luta uma batalha que pode durar a vida inteira. Mas é uma batalha que vale a pena diante do prêmio da eternidade. Então eu diria que a pornografia e a masturbação têm menos poder do que a gente julga ter. Por que é importante dizer isso? Porque normalmente quem está viciado nessas coisas contam a mentira para si mesmo. Qual mentira? Eu nunca vou vencer isso. E por causa disso nunca se esforça tanto quanto poderia se esforçar para resistir os seus impulsos pecaminosos. Afinal de contas, já abraçou a mentira de que aquilo o aprisionou. Mas quem pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus? Vai dizer Paulo em Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Não vai ser pornografia nem masturbação. E se isso não pode acontecer, nós somos livres, inclusive, para poder lutar contra isso e vencer. E de maneira prática, como que a gente poderia aconselhar pessoas nisso a lutar contra isso? Vou dar alguns conselhos práticos que eu dou para quem tem essa dificuldade, chega no meu gabinete. Primeiro, limpeza de rede social. Ah, mas eu vou me isolar. Se isola. Ah, mas o custo é alto. Paga. Tá? Às vezes, você não consegue ter rede social. Não consegue. Então, desinstale o aplicativo, encerra suas contas e quer falar para o pessoal, olha, gente, quer falar comigo? WhatsApp, pronto. As pessoas, elas acham que é impossível viver sem rede social ao nosso tempo. É plenamente possível. E eu tô vivendo. Tá vendo? E não é uma belezinha? Esses dias pra trás eu entrei na crise, porque eu tava conseguindo gerenciar meu tempo. O Instagram tava consumindo meu tempo.
Porque todo dia vai lá o dedinho nervoso, ver os stories dos outros. Pronto. Sabe o que eu fiz? Dei um follow em todo mundo. Dei um follow, todo mundo, tô super feliz. Aí os outros chegam pra mim, pastor, você ficou sabendo? Tô sei não tem. Não sei de nada, né? Não tem, tô vivendo, tô super feliz. Porque é o seguinte, as redes sociais, ou mídias sociais, como eu expliquei numa das palestras, elas funcionam para hiperestimular você. E convenhamos, uma das maneiras mais rápidas de estimular alguém é colocando um corpo sarado, uma bunda grande, balançando a sua tela. E sem contar que a gente, mudando de pato pra ganso, assim, um parênteses, né? Mas pra você terminar os seus conselhos práticos, né? A gente vê isso nas redes sociais e a gente quer aplicar isso na nossa vida. Né? A gente vê as pessoas buscando sempre o padrão do corpo perfeito. Exatamente. Isso faz mal pro coração. E aí, primeiro conselho, assim, faça a limpeza das redes sociais. Se necessário, deixe de ter. Segundo, policie o seu uso de internet. Instale filtros. Terceiro, preste contas a alguém que vai te aconselhar e vai lutar junto com você. E aqui uma coisa interessante, deixa eu falar uma coisa aqui. A Bíblia tem a repetição daquela expressão uns aos outros. Fala assim, admoestai uns aos outros, aconselhai uns aos outros. Lá fala, orai uns pelos outros. Lá, o que significa? Significa que santificação não é apenas pessoal. Porque a gente aprendeu, inclusive na igreja, que santificação é pessoal, cada um está num processo. É verdade, cada um está numa fase do processo, mas antes de santificação ser algo pessoal, é comunitária. Por quê? Porque o que vai ser entregue a Jesus imaculado não são indivíduos, mas é a noiva. A noiva é formada por indivíduos, que é a igreja, né? Mas a noiva é uma comunidade. Então, se você tentar se santificar lutando sozinho, sabe o que vai acontecer? Não vai conseguir. Vai falhar. Porque santificação é comunitário. Comunitário. Isso significa fazer parte de uma boa igreja, já dando mais conselhos práticos. Significa prestar contas a um conselheiro que vai ajudar você nessa luta, porque ele vai enxergar coisas que você não enxerga. Você é o ponto cego de você mesmo, tá bom? Significa aprender mais sobre Deus do que sobre pornografia. Isso é muito interessante, porque a pessoa fala assim, poxa, eu tenho um problema. Qual que é a tendência? Estudar mais sobre o vício, estudar mais sobre suas consequências. E menos sobre Deus. E menos sobre... Ela fica especialista em sexualidade, mas ela fica um besta quando se trata de escola dominical, sabe? Não sabe nem onde está o Gênesis. Não sabe nem onde está Gênesis, sabe onde está Apocalipse, sabe nada. Então, se você estuda mais sobre sexualidade, pornografia, masturbação do que sobre Deus, é porque a sexualidade se tornou um ídolo para você. E é interessante a gente pensar nisso porque as pessoas que chegam até nós, eu acho que até mim, pelo menos, acredito para você também, elas estão preocupadas com o vício. Elas querem ficar ali da pornografia e da masturbação. Mas elas esquecem que isso é apenas um sintoma do coração dela, que é o problema. Especificamente no caso da pornografia, normalmente ela é um problema em si mesmo, né? Mas ele é um problema que é um sintoma de um outro problema mais sério. Deixa eu exemplificar. Febre é um problema em si mesmo, porque febre alta pode levar a convulsão, inclusive. Os médicos que me corrijam se eu estiver equivocado, né? Mas, normalmente, febre é um sintoma de que algo não está certo. Tá desajustado. Então, normalmente o vício por pornografia pode significar várias coisas. Pode significar amargura no coração. Como? Deus não me deu um marido, não me deu uma esposa, eu não posso dar vazão à sexualidade com uma pessoa, então eu vou dar o meu jeito. Entendeu? Pode significar também um coração que busca autonomia, porque na pornografia e na masturbação o sexo é do seu jeito, no seu gosto, no seu momento, do seu padrão. Então o que você está fazendo? Você cria as regras do seu mundo. Você está tentando ser o seu próprio Deus. Entende? No mundo da sua ilusão, você é Deus. E você tenta se satisfazer. Porque um ídolo, ele sempre pede sacrifício. E o ritual está entre assistir pornografia e se masturbar. Esse é o sacrifício pedido pelo ídolo. Então, eu estou mostrando alguns exemplos aqui para mostrar que é um problema em si, mas é um problema sintomático de um problema mais sério, que é do coração. Tá? Então, cada caso é um caso. E estou dando apenas exemplos. Sim. E é por isso que essa pessoa precisa de aconselhamento, porque é o conselheiro que vai ajudar você a entender os quartos escuros do seu coração que você se nega a tratar, a existir. Mas quando a luz da palavra de Deus ela chega,
ela vai revelar as suas feiuras. Vai doer, mas vai curar. Show. Vamos lá. LGBTQIA+. Acho que tem o Z agora também, não tem alguma coisa assim? PL, já cresceu, já cresceu. Já cresceu, né? A pergunta é, em relação a essa comunidade, né? A comunidade LGBTQIA+, qual deve ser o posicionamento cristão perante comunidade? Tá. A Bíblia fala que tanto o desejo quanto a prática homossexual é pecaminosa, tá? Porque se um desejo heterossexual de alguém por uma pessoa que não seja seu marido ou esposa é pecado, o desejo homossexual em si já é pecaminoso. E a prática também, né? É o mesmo pecado que se manifesta em níveis e, consequentemente, gravidades diferentes. Agora, a igreja ela tem seu espaço que funciona pelas suas regras próprias. O que diz o que é igreja e como a igreja deve funcionar não são os anseios culturais. São os princípios bíblicos. Isso significa que a igreja continua afirmando que isso é pecado, assim como continua afirmando que outros pecados são igualmente reprováveis. São consequências diferentes, mas devem ser tratados com a mesma seriedade. Agora, isso significa que uma igreja não pode acolher alguém que tenha vindo de comunidades assim, comunidades LGBTQI, etc., não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, a igreja ela deve respeitar, embora não tolerar. São coisas diferentes, tá? Eu tenho aprendido, inclusive tem um livro muito interessante, um livretinho do D.A. Carson, que é A Intolerância da Tolerância. Qual que é o paradigma aqui? O que é paradigma? Algo que parece não fazer sentido junto. Ele vai dizer que todos os contextos que tentaram ser todos os contextos que tentaram ser tolerantes demais, eles passaram a ser intolerantes também. Por quê? Porque todos que não compram o discurso de tolerância, eles passam a ser intolerados. A igreja não é lugar de tolerância, mas é lugar de respeito. Porque aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus. Então ela pode sim ser acolhida, e se houver arrependimento, ela pode sim ser tratada. E as melhores histórias de redenção são de pessoas, pecadores arrependidos, quer sejam hetero ou homossexuais. Mas deixa eu citar um exemplo, porque eu vi isso de perto, tá? Eu lembro de uma vez de um homem, já de meia idade, chegou e falou assim, olha, eu tenho desejos pelo mesmo sexo. Isso está me consumindo. Esse homem era solteiro. Ele falou assim, lutei a vida toda por isso, nunca consegui fazer nada, e vive em conflito e tudo mais. Esse cara... e eu perguntei para ele, você crê em Jesus? Ele, eu creio em Jesus. Você ama Jesus? Eu falei, eu amo Jesus de todo o meu coração. Esse cara, eu perguntei, o que você estaria disposto a fazer por amor a Cristo? Ele falou assim, eu estou disposto a ficar solteiro pelo resto da vida, porque a relação que mais me importa é a relação com o meu Salvador. Eu estou disposto a abrir mão dos sonhos que eu tinha por família, porque eu já tenho uma família em Cristo, na igreja. Olha a importância da comunidade, entendeu? Eu estou disposto a viver a vida inteira tomando a minha cruz e negando a mim mesmo, para me santificar para a glória de Deus. Eu falei para ele, você tá mais crente do que muito heterossexual aí, viu, cara? E é legal isso que você falou, né, a importância da comunidade, porque a igreja é uma comunidade. É uma comunidade, né? Uma família E de Deus. As pessoas que têm essas lutas, inúmeras vezes elas vão para comunidades LGBT porque lá elas se encontram parte de uma comunidade, né? E quando elas chegam em comunidades como igreja, que deveria acolhê-las, né? Pregar o evangelho, ensinar quem é Cristo, acolher, elas se sentem rejeitadas. Isso. Né? Então, eu diria, se a gente fosse resumir essa sua fala, seria, o papel da igreja é acolher estas pessoas sem negligenciar a verdade. Exatamente, e tratar o coração. Esse caso que eu estou relatando aqui é um caso muito bonito, porque depois de algum tempo em tratamento, ele sempre foi muito claro quanto à dificuldade dele, o conselho sabia disso, e as pessoas, de maneira geral, elas sabiam disso. E as pessoas passaram a admirar a fidelidade desse cara. Com o tempo, ele sempre foi nos acampamentos. E com o tempo aconteceu uma coisa muito legal, sabe? Teve uma época de eleição de diáconos, o nome dele foi indicado. E ele foi eleito. História de redenção, isso. A comunidade sabe da dificuldade dele.
Mas lembre-se, ele não é definido pelo que Ele faz. porque ele entende, assim, pelo que ele sente. Ele é homem. E a Bíblia fala que a diaconia é reservada aos homens. A Bíblia fala que os diáconos têm que ser piedosos. Ele é piedoso. A Bíblia fala que os diáconos têm que ser dados ao serviço. Ele serve na comunidade. Por que não? Ele não seria eleito. E a comunidade reconheceu A liderança. Né? a liderança dele. Isso mostra pra gente que, inúmeras vezes, a gente está preocupado com o comportamento das pessoas e não com o coração das pessoas. O comportamento é sempre produto do coração. A gente tem que preocupar com os dois, tá? Com o comportamento e com o coração. Mas não só com um e nem só com o outro. Eu diria que o erro é preocupar só com o comportamento. Exatamente. As pessoas querem que as pessoas mudem, mas não querem tratar o coração. Exatamente. É o caso que eu falei dos filhos. Quer Corrigir os filhos. corrigir o comportamento do filho, mas não trata o coração. Não trata o coração. E o pior é quando vai corrigir o comportamento do filho, fala assim, ó, você tá proibido de ir na igreja, castigo. Gente, não existe isso. Como é que eu vou corrigir o meu Deixa eu filho? falar uma expressão. Fala, Deus. Não, agora me explica assim. Como é que eu vou corrigir o meu filho pecando contra Deus? Porque cultuar é mandamento. Conduzir o meu filho aos pés do Senhor é mandamento. Como é que eu vou então corrigir o meu filho para poder, de fato, punir o que ele fez de errado, e tem que fazer isso, mas pecando contra Deus? Isso não faz sentido, porque eu estou fazendo o que é pior para ele. Isso é um ácido na vida espiritual do filho. Com certeza. E com certeza ele vai ficar irado por isso. Pessoas que sentem atração por mesmo sexo devem procurar um relacionamento ou o celibato? Eu defendo que o melhor caminho é o celibato. Por quê? Porque a resposta para o desejo homossexual não é a heterossexualidade, mas é a plena satisfação em Cristo. Isso serve para heterossexual também, né? Tem, com certeza. Porque tem um monte de heterossexual que não tá casado, mas tá insatisfeito, tá amargurado, tá triste, e a vida não vai pra frente, porque não casou, não namorou, enfim. Então, o mesmo evangelho que trata de um, trata o outro. Só que, no caso da pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela tem que se contentar em Deus. Isso significa, até, Deus pode mudar isso, tá? Eu já vi casos que isso acontece, realmente acontece de forma genuína. Então não é uma regra. Não é uma regra. Mas se a pessoa não deixa de sentir atração pelo mesmo sexo, ela tem que escolher o celibato. A Bíblia fala que o celibato é uma vocação. Essa vocação é dada por Deus e Deus pode usar circunstâncias para vocacionar a pessoa. Mas a Bíblia também fala daqueles que se fizeram eunucos, ou seja, o eunuco no Antigo Testamento é aquele que ele era castrado mesmo, e iam lá cortava os órgãos genitais dos homens, porque eles usavam esses homens para cuidar dos haréns, das mulheres, essas coisas. Eram servos que ficavam dentro da casa, né? Esses eram os eunucos. Mas no Novo Testamento vai falar daqueles que foram feitos eunucos por amor ao reino de Deus. O que é isso? A pessoa não foi castrada no corpo, mas ela castra o coração, porque tem algo mais precioso do que para ela do que o seu próprio reino, a sua própria família, que é o reino de Deus. Tem um livro que se chama O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. É um livro de um puritano, se não me engano, John Flavel. Ele vai dizer que alguém nunca vai conseguir vencer um comportamento pecaminoso se não expulsar o seu afeto pecaminoso por afetos santificados. O amor pelo Senhor tem que ser maior do que qualquer outro. Quer seja homossexual ou quer seja heterossexual. Mas o amor pelo Senhor tem que ser maior. Inclusive aqui um alerta para aqueles que são heterossexuais. Casar sem amar a Deus acima da sua família é a pior coisa que você vai fazer para a sua família. Você vai esmagar o seu cônjuge, vai destruir os seus filhos e vai cansar toda a família. Ou com legalismo ou com permissividade. Essa não é a regra, é a exceção. Desculpa. Essa não é uma regra, foi o que você falou, né? Isso. Que esse é o seu conselho. Mas, então, eu poderia dizer que é possível pessoas que têm o desejo homossexual, através de um acompanhamento, de um discipulado, de um aconselhamento, desenvolverem o desejo pelo sexo oposto. É possível. Eu não diria desenvolver o desejo, porque desejo é algo inerente à humanidade. Isso é importante entender. Porque desejo vem do coração. Não existe coração que não deseja. A gente não é planta, tá entendendo? Planta não deseja nada.
Porque todo mundo tem desejo. Quer seja na área da sexualidade, profissional, etc. Todo mundo tem desejo. Então ele não vai desenvolver um desejo. Ele vai, lembra? Ele vai direcionar o desejo. Eu posso redirecioná-lo. A Bíblia pode direcionar os nossos desejos. Ela pode fazer isso, porque ela trata o coração. Porque lembra daquilo que foi falado sobre estrutura e direção? Uhum. Ele vai estar utilizando a estrutura porque desejo é estrutural. Mas a maneira, a direção que eu uso esse desejo pode ser pecaminoso. Então, a palavra de Deus, ela direciona esse desejo estrutural. Acho que fica mais organizado pensar assim. Legal. Então, se eu tiver uma pessoa que tem esse desejo, essa atração pelo mesmo sexo, certo? Tem atração pelo mesmo sexo, acompanhamos essa pessoa, discipulamos essa pessoa, trabalhamos o coração dessa pessoa, é possível, então, que ela direcione, então, esse desejo para a pessoa do sexo oposto a ela, e é possível que ela desenvolva uma família. Então, é possível. Há esperança. É possível. A esperança não é família, tá? Então, é importante considerar isso. Não existe cura para o desejo homossexual. Existe redirecionamento do desejo. Mas a promessa não é a pessoa formar uma família. A promessa é a pessoa se satisfazer em Deus. Entendeu? Uhum. Eu tenho que prometer aquilo que a Bíblia promete. Sabe por quê? Porque tem heterossexual que Deus não prometeu família. E aí? Na verdade, não tem promessa bíblica nenhuma sobre família. Tá? Então, a promessa bíblica é que o Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Inclusive, o versículo bíblico que fala assim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do coração, não é tipo assim, eu vou obedecer a Deus, Ele vai dar o que eu quero. Isso é barganha. E como barganhar com Deus que já tem tudo? Tá entendendo? Quando eu me agrado do Senhor, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito nele. Então a promessa não é redirecionamento. A promessa é satisfação em Deus. Top. Então, em suma, a pessoa pode se satisfazer em Deus. Sim. E, consequentemente, construir uma família. Sim. E isso serve tanto para o homo quanto para o hétero. Ou abraçar o celibato. Satisfeito. Abraçar o celibato. Entendeu? Porque está satisfeito. Está tão satisfeito em Deus. Exatamente. Que estar com alguém é secundário. Ou estar só também é secundário. Então, porque eu estou pleno no Senhor. Exatamente. Isso serve tanto para os homens quanto para os heterossexuais. Com toda certeza. Porque a gente também tem inúmeros heterossexuais que desejam construir famílias, mas não sabem o que é viver sozinho, por exemplo. Né? E, consequentemente, não sabe o que é se satisfazer em Deus. Está sempre dependendo de pessoas. Né? Isso é um grande problema. Deixa eu comentar isso. Pode. A carência é sempre uma má conselheira. Gente que toma decisões ouvindo o conselho da carência, escolhe de forma péssima. E não estou falando que a escolha da pessoa, a pessoa que ela vai escolher é ruim. Porque às vezes o menino escolhe uma menina, a menina é uma bênção. Menina bonita, inteligente, serve na igreja, é crente. Mas como o cara é carente, ele ouviu o conselho da carência e quando ele escolhe a menina, ele arruina a vida espiritual da menina. A menina que é uma bênção agora é uma tragédia. Os dois juntos são uma tragédia. Aprisionam um ao outro e os dois se destroem. Porque ouviram a voz sedutora da carência. E aquilo que você falou ontem, né? Aí a gente pega e conselho assim, fica solteiro, tá amarrado. Solteirice. Tá solteirice na igreja evangélica é a maldição. Só que, veja, Jesus, primeiro, Adão, antes de Deus entregar, ele foi solteiro e estava maravilhoso. E Jesus, ele nunca se casou, quando ele se encarnou, e ele esteve sempre satisfeito no Senhor. Inclusive, ele mesmo fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí a pessoa chega e fala assim, não, pastor, mas Adão estava lá, está satisfeito, mas não é bom que o homem esteja só. Que não tem a ver com isso que você explicou ontem. Inclusive, né? Já que você mencionou, deixa eu só corrigir. O que significa não é bom que o homem esteja só? Ali Deus estava fazendo uma afirmação não especificamente sobre Adão, mas sobre a humanidade. Tudo bem que naquela época só tinha Adão como representante da humanidade, então ele estava falando da humanidade inteira. Então o que Deus faz? Deus cria uma mulher não para mostrar que não é bom que o homem esteja sozinho sem se casar, mas porque Deus estabelece o grau máximo de relacionamento e intimidade que alguém pode chegar, que é o casamento, para que esse grau máximo ele represente os graus mínimos, como amizade, igrejas, comunidades, como irmãos, etc. Então, não é bom que o homem esteja só, sem ninguém como ele, tá? Não é só sem ninguém para casar, tá? Porque a solidão
é uma das coisas que Deus trata com o evangelho. Lá em João 17, Jesus ora para que nós sejamos um. Ele ora para que a igreja seja uma resposta à solidão contemporânea. Faltou me Tamerca agora. Ô, glória! Faltou me Tamerca. Fala, Deus! Ô, glória! Né? Vamos lá. Já foi quanto tempo? 1h09. Não, então a gente tem que acabar isso aqui. Vamos, aí, agora vamos adiantar isso aí. Papum agora. Bora. Papum. Sexo, casamento, namoro. São 5 perguntas. Tá. Mas vão ser 5 perguntas assim, ó, papum. Vamos. Certo? Primeiro, o que as escrituras dizem sobre o sexo e quais as vantagens de ver uma vida em santificação? Tá. A Bíblia fala que quem não sabe viver em santidade antes do casamento, provavelmente não vai saber desfrutar da santidade depois do casamento. Santidade não é algo que a gente tem que guardar para desfrutar do prêmio da sexualidade. Santidade é algo que nós temos que guardar apesar de recebermos o que a gente quer ou não. Então, quem não sabe manter santidade antes, provavelmente vai ter dificuldades de manter santidade depois, que o problema não é o sexo ou a ausência dele, o problema é o coração impuro, tá? Então, o meu conselho é que a Bíblia fala que antes do casamento, nós não podemos fazer sexo, mas a Bíblia fala que depois do casamento, nós não podemos deixar de fazer sexo. A gente tem que se deleitar na relação sexual, que inclui 3 princípios, que é o princípio da frequência, está lá em 1 Coríntios 7, da frequência, o princípio da intimidade, o corpo do homem não pertence a si mesmo, mas à mulher, e o corpo da mulher não pertence a si mesmo, mas ao homem, e o princípio da piedade. A Bíblia, lá Paulo vai dizer que o casal não deve parar de ter relação sexual, a menos que seja para oração, por mútuo consentimento, para que não seja, mas não seja por muito tempo, para que não seja tentado por Satanás. Então o ponto é que fazer sexo dentro do casamento é uma expressão de piedade e espiritualidade. Olha que coisa linda. Enquanto fazer sexo fora do casamento é uma expressão de falta de piedade. Certo. Juntei as 2 primeiras perguntas numa e vou juntar as últimas 3 em outra pergunta. Um conselho para os solteiros, um conselho para os que namoram, um conselho para os casados. Um conselho para os solteiros. Sejam homens e mulheres de Deus. Antes de você pensar no relacionamento, pensem que vocês são homens e mulheres, é antes do relacionamento. Então cultivem qualidades relacionadas à masculinidade e cultivem qualidades relacionadas à feminilidade, porque isso vai ser estrutura para o relacionamento. O conselho para os que estão namorando, vocês precisam procurar santidade. Se o namoro está atrapalhando a espiritualidade de vocês, talvez seja a hora de repensar esse namoro. Tá, então deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Se uma mulher me procura falando assim, olha pastor, meu marido tá me batendo demais. Todo dia ele vai lá, me dá um tapa na cara, me dá um chute. E aí eu falo assim, você tem que sair desse relacionamento. E aí ela vira pra mim e fala assim, mas ele vai mudar. Isso é namoro, você tá falando de namoro. Não, eu tô falando de um casamento, eu tô ilustrando aqui. O que essa mulher tá fazendo? Essa mulher tá fazendo o quê? Ela tá agindo não com o que a evidência que ela tem hoje, mas uma promessa que ou fizeram pra ela ou ela tá fazendo pra si mesma. Tem gente que tá num namoro que já tem evidência que deveria terminar, mas eles assumem uma promessa. Ah, não, mas a gente vai melhorar. Ah, não, mas a gente vai mudar. Ah, não, mas a gente vai vencer. Mas não é assim que nós tomamos decisão. Isso é tolice nas escrituras. Nas escrituras a gente toma decisão segundo os dados, as circunstâncias que nós temos hoje. E não na promessa, sabe por quê? Essa promessa pode não acontecer. Deus não faz essa promessa, é muito mais uma promessa que a gente fala pro nosso coração ou que o outro faz no nosso coração. Então, avalie a saúde do seu relacionamento e talvez seja o momento de repensar, tá? Porque mais importante do que o namoro é sua vida com Deus. O relacionamento com Deus é sempre principal. Certo. E o conselho pros casados? Conselho pros casados. Façam sexo. É Deus que tá mandando. Tô falando sério. Porque o impulso do nosso coração é sempre rebeldia. Quem não tá casado quer transar. E aqueles que estão casados não transam. Eu tô falando isso porque no meu gabinete chegam muitos casais casados que são saudáveis, não tem problema nenhum, mas que eles não cultivam a vida sexual. Ou por uma idealização do que tem que ser a relação sexual, e normalmente isso acontece com as mulheres, porque com o homem você fala assim, vamos, bora agora, papum. Ou por uma idealização, ou por causa de um desinteresse
É porque a pessoa achou que ia ser aquele fogo que tinha antes de casar, tá entendendo? Foi. E não foi. Então, dentro do casamento, sexo é uma questão de piedade, de espiritualidade. Tem que fazer. Aí falando, nossa, pastor, mas isso é muito mecânico. Mas sabe por que você está falando isso? Porque a Bíblia ordena. Se a Bíblia falasse assim, olha, Não faça. não faz, o povo fala, nossa, mas eu quero. Então, no fundo, o que está por detrás disso é o nosso coração arrogante. Nós sempre temos dificuldade de obedecer o Senhor. Mesmo que seja, ao obedecê-lo, nós desfrutemos das maiores delícias que ele fez. Amém. Uma pergunta, aproveitar que a gente está falando de sexo, né? As pessoas têm muito dúvida sobre isso, aproveitar que a gente está no podcast, aí o pessoal vai assistir e já falar. E uma vez um adolescente me perguntou isso, eu respondi para ele, claro, mas eu queria, sim, para você, para a gente poder atingir um número de pessoas. O que você acha em casados que usam brinquedos sexuais? Qual a sua opinião? Tá. Polêmica essa pergunta, né? A Bíblia, ela não estabelece barreiras específicas quanto à relação sexual, mas ela tem alguns princípios. Por exemplo, ela fala que o leito conjugal tem que ser sem mácula, dentro do contexto de Hebreus que fala isso, ser sem mácula, ser sem expressão de pecado. Então, eu diria o seguinte, normalmente as pessoas utilizam brinquedos sexuais para poder ajudar principalmente as mulheres a ter o orgasmo, a ter a satisfação. Só que eu iria para um caminho diferente. Não estou falando que... veja que eu não estou demonizando o uso de brinquedos, mas eu diria que é muito melhor eu treinar um homem para que ele aprenda a satisfazer sua mulher do que eu me desviar do impulso e do esforço que, como homem, preciso fazer para que ela se sinta satisfeita. Porque se for assim, eu estou tratando o prazer, a intimidade dela, como se, não, você quer ter um orgasmo? Então, toma um brinquedo aí, tem orgasmo, não me enche o saco. Só que não é assim. Na relação sexual, dentro dos parâmetros bíblicos, o prazer do homem é para a mulher e o prazer da mulher é para o homem. Então, se os brinquedos estão sendo utilizados para poder ser uma desculpa para que ambos não cultivem uma intimidade, um deleite, então talvez tenha que repensar esse uso e os dois se empenhar na relação sexual. E se empenhar significa criar contexto, se empenhar significa ajustar a frequência, como eu já disse. Se empenhar significa intencionalidade. Sabe por quê? Porque o romantismo ele nos contou uma ilusão. Sabe qual que é a ilusão? Que assim, tem que ter química, tem que acontecer ali e tal. Sendo que, na verdade, relação sexual nas escrituras, dentro do casamento, é muito mais uma questão de intencionalidade, sabe? E a intencionalidade significa que eu intencionalmente vou cultivar isso. Não significa mecanicidade, mas intenção. Não tem problema nenhum ser intencional. E sabe o que é melhor? Eu não conheço um casal que intencionalmente não cultivou o relacionamento sexual dentro do casamento que não tenha vindo me agradecer depois. Fala assim, pastor, mudou a nossa vida. Porque intencionalidade significa que eu vou cultivar a nossa intimidade porque eu tenho um compromisso com Deus e com você. Show. Tá acabando? Agora é aqui? Então tá bom. Luiz, então agora os temas que eu queria conversar com você... É claro que são temas que dá para explorar 1 milhão de coisas, né? Mas a gente tem só 1 hora, já até passou um pouquinho. Então a gente vai encerrar aqui nas temáticas. Eu tenho algumas perguntas da conferência de ontem, a gente selecionou algumas dentro de todas. Aí pra gente poder fazer papum. Vamos. Certo? Primeira coisa, como explicar biblicamente os casos de pessoas intersexo? A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, mas que o pecado atingiu todas as dimensões da existência da humanidade. Isso significa que as pessoas intersexo, que no passado eram chamadas de hermafroditas, elas são uma anomalia. Eu estou usando anomalia com muito cuidado aqui, porque tenho medo de estigmatizar essa pessoa, tá? Mas seria uma anomalia causada pelo pecado. Uma anormalidade. Anormalidade seria o melhor. Assim como antes não tinha morte, não tinha doença, agora eu tenho corpos imperfeitos que podem inclusive variar. Só que as pessoas intersexo, elas sempre são em caráter de exceção. Não estou falando que isso é papo de crente, não. Você conversar com uma pessoa da biologia, gente séria mesmo que trabalha com isso, ele vai dizer que a porcentagem de pessoas que são intersexo, ela é mínima. Menos de 1% de toda a humanidade. Então, é sempre caso de exceção. Certo. Já me disseram que ser bissexual não é pecado, que é pecado apenas a prática.
O que a Bíblia diz sobre isso? Acho que eu posso acrescentar aqui, já me disseram também, a gente poderia mudar até, por exemplo, a homossexualidade, a gente poderia entrar nesse campo, né? A homossexualidade a gente sabe que é pecado, mas se eu não pratico, como que eu fico isso? Acho que dá para relacionar, né? Na Bíblia, pecado não é apenas o que eu faço. Pecado é o porquê eu faço e o que eu desejo fazer. Deixa eu explicar. Na Bíblia, a prática é pecaminosa, mas o desejo também é pecaminoso. O próprio Jesus fala isso. Se um homem deseja uma mulher que não é sua esposa, ele já adulterou. E se um homem casado está pecando assim, em vez de que ele ainda está desejando uma mulher. Imagina para alguém que deseja ilicitamente, alguém que não é sua esposa, alguém que não casou ainda, alguém que é do outro sexo. Então o desejo também é pecaminoso, tá? E outra coisa, a Bíblia também fala que é pecado eu fazer coisa certa com motivação errada. Eu, por exemplo, obedecer a Deus com a motivação de receber as bênçãos de Deus, isso também é pecado. E como eu lido com esse desejo? A gente já falou bastante sobre isso nesse podcast. Mas o desejo, ele sempre vai existir, porque ele é estrutural. Ele precisa ser redirecionado através das verdades bíblicas e aconselhamento. Eu perguntei de novo isso, porque depois, se for fazer o cortinho, já fica lá. Tá bom, beleza. O homem tá em 2050. Já fica lá, já fica o cortinho lá, aí já posso lá dizer, o que a Bíblia... Pronto, tá lá. Pronto. Tá vendo? Qual o pecado mais grave? O vício em pornografia ou homossexualidade? É difícil falar em pecado mais grave. A Bíblia fala que tem pecados mais odiosos aos olhos de Deus. Mas é um campo subjetivo. Então eu vou falar em termos de palpite. Por que palpite? Porque eu precisava analisar caso a caso. Porque eu posso ter alguém que é viciado em pornografia, mas a pornografia homossexual. E aí? Entendeu? Mas como o desejo pelo mesmo sexo, eu estou utilizando mais perversamente a estrutura que Deus criou. Lembra que desejo é estrutural, mas eu estou usando essa estrutura do desejo para poder perverter a direção que Deus deu, então ela é mais grave. Qual a relação da identidade de gênero com a relação dessa pessoa com os pais? Você tá vendo provavelmente deve ser como os pais lidam Pode com ser. isso, né? Copiou e colou a pergunta da pessoa. Então, eu acredito que deve ser diferente, deve ser no sentido. Como a criação dos pais, talvez, como o relacionamento dos pais e filhos contribui para Entendi. Para a identidade de gênero, alguma coisa assim. Isso não sou eu que fala, mas tem vários estudiosos que vão dizer que a ausência paterna e a ausência da presença de homens na educação, na igreja e no lar, ele influencia diretamente na má formação de homens e de mulheres. Porque homens e mulheres saudáveis precisam da presença tanto de homens quanto de mulheres. Se for uma menina, ela enxerga o homem como modelo de masculinidade a almejar. E as mulheres, ela enxerga como modelo de feminilidade a seguir. Agora, se for um menino, ele enxerga o homem como modelo de masculinidade a seguir. E as mulheres como modelo de feminilidade a desejar. Então, a ausência dos pais, qualquer um dos pais, é prejudicial porque não forma integralmente seres humanos conforme o plano de Deus. Esses dias uma jovem aqui da igreja mandou mensagem e eu vou compartilhar essa mensagem dela para responder, acho que vai ser interessante. A gente vive pessoas que têm pedido para trocar o nome, certo? Uhum. Então, por exemplo, eu vou lá e você, pastor, eu não quero que você me chame de Rômulo, eu quero que você me chame e dê um outro nome. Como que nós cristãos nos portamos diante disso? Eu chamaria a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada, né? Porque isso é respeito. Lembra que eu falei de respeito não ser a mesma coisa que tolerância? Eu respeito ela o suficiente para chamar ela do nome que ela quer ser chamada. Porque isso, inclusive, pode ser uma oportunidade para eu expressar o porquê que eu respeito e o porquê que eu não sou tolerante. Ótimo. Tive relações com o meu namorado. Agora, diante de Deus, somos uma só carne. Como podemos lutar juntos para superar isso? Tá bom. Primeiro, vocês não são uma só carne. O que faz uma só carne nas Escrituras é compromisso, que é aliança, que é materializada através da relação sexual. Então, você dormir com alguém
não significa que você é uma só carne, significa que você violou a sua intimidade, violou a intimidade da outra pessoa e tudo mais. E que em algum nível significa que vocês conectaram sim, tá? É importante dizer isso. Mas nas escrituras, ser uma só carne é algo muito maior do que isso. É importante considerar isso. Mas eu não aconselho, via de regra, tá? Cada caso é um caso. Mas não aconselho casais que tiveram relação sexual a continuar namorando. Que se separem. Que se separem. Porque a probabilidade de eles caírem recorrentemente e se destruírem é muito grande. E por fim, de maneira prática, como fazer para não cair em pecado e manter a minha santificação diante do Senhor? Rapaz, essa pergunta de $1 milhão. A Bíblia estabelece os meios de graça. Deixa eu explicar o que é meio de graça. Meio de graça são aquelas ferramentas que Deus disponibilizou para nós, para que nós possamos obter aquilo que Cristo já conquistou para nós. Veja bem, nós somos abençoados não porque a gente merece, não porque a gente obedece, não porque a gente é bonitinho ou cheiroso, nada disso. Nós somos abençoados porque Cristo foi obediente no nosso lugar. Então Deus pode ser gracioso para conosco. Isso significa que a graça de Deus já está sobre nós, uma vez que Cristo também pagou os nossos pecados. Primeira coisa é isso. Mas Deus mostrou, através das Escrituras, que tem meios através dos quais eu posso obter essa graça, que são os meios de graça, que são os meios de graça particular, os meios de graça público. Meio de graça particular, leitura das Escrituras, oração e jejum. Meios de graça público, culto, oração pública, pregação das Escrituras. Algumas pessoas falam que tem louvor também, etc. Porque lembre-se que a espiritualidade e santidade é tanto individual, mas também muito mais comunitária. Os meios de graça são os meios através dos quais eu vou me santificar e vou ter força para lutar contra o pecado. Show. Bom, estamos chegando ao fim do nosso Felpancast, né? Eu queria te agradecer pela sua gentileza, generosidade, e nosso primeiro convidado especial. Já falo isso para você, mas queria deixar isso registrado. Você sabe o quanto você abençoou a minha vida, um amigo muito querido. Né? Todas as vezes a gente conversa, a gente liga, vai no troca WhatsApp, né? Sempre edificar meu coração. E eu aprendo muito com você. Eu te agradeço aí pela nossa caminhada, parceria, amizade, por todas as vezes ter aceitado meu convite. E lembro daquilo que eu já fiz aqui. Eu não vou falar aqui não, mas... E queria então, para a gente poder finalizar de vez, né? Para você dar deixar uma mensagem especial, pessoal, aqui para a câmera, aqui, qual a sua mensagem diante de tudo isso que a gente conversou, tudo uma mensagem final, e recomendar uns 2, 3 livros aí para o pessoal ler, uma boa literatura. Tá bom. Quero começar agradecendo pelo convite, sua amizade, a sua equipe, sua igreja me abençoa muito. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero recomendar 2 livros aqui. O primeiro livro é O Deus que Destrói Sonhos. É um livro do Rodrigo Bibo, embora eu tenha muitas dificuldades com o que ele fala nos podcasts, mas esse livro eu li e consigo recomendar. Esse é o primeiro livro. Eu uso ele muito para discipular de adolescente. É muito bom. O segundo livro é o livro A Cruz do Rei. É um livro que é escrito por Timothy Keller, que ele é uma exposição do Evangelho de Marcos. E o que a gente precisa, mais do que estudar assuntos específicos, a gente precisa do Evangelho. O Evangelho é o que vai nutrir o nosso coração de esperança para que nós não sejamos destruídos pelos nossos erros, pecados ou pelas dificuldades sociais e culturais que nós vemos por aí. E a minha mensagem é exatamente essa. Cuide do seu coração para que você não alimente o seu coração muito mais de notícias, redes sociais, polêmicas, senão do Evangelho. Leia bons livros, leia as Escrituras principalmente. Seja piedoso, homem e mulher de Deus, porque no final das contas é isso que você precisa. Deus não quer que você saiba da última polêmica, do último assunto. Deus quer que você seja um homem piedoso, uma mulher piedosa, voltados à oração. Se você for fiel, talvez você seja relevante. Mas agora, se você buscar apenas relevância, você provavelmente vai negociar a fidelidade. E o que Deus quer são homens e mulheres fiéis. Amém. Luiz, obrigado. Tamo junto, é nós que voa. E você que nos acompanhou, teve até agora aí a paciência de nos ouvir, querer aprender um pouquinho, crescer um pouquinho. Eu te agradeço que você possa compartilhar isso com pessoas que possam edificar, com pessoas para que sejam edificadas, tenham seus corações aquecidos na presença do Senhor. Amém. E fica ligado aí no Instagram da Felpan, @Felpan, nosso canal do YouTube também, Felpan, e você poderá aí acompanhar os próximos convidados, os próximos podcasts. Foi um prazer, Deus nos abençoe, é nóis, valeu. Valeu.